A paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós. Como somos abençoados, não é verdade? Em tudo nós somos abençoados. Pense um pouco. Às vezes nós tiramos algum tempo, esquecemos e às vezes reclamamos. Toda a nossa vida, tudo que nos envolve, se você ver, as bênçãos de Deus estão sobre nós. Até sobre o mundo, que muitas das vezes nega o Senhor e mesmo assim eles são abençoados. O mesmo sol que nasce para os abençoados, nasce também para aqueles que não têm tido a misericórdia de Deus porque não o buscam. Só por estarmos aqui reunidos como igrejas, já é motivo de grande bênção. Porque, na verdade, às vezes tem pessoas que gostariam, mas estão presos. E o Senhor nos libertou. A bênção de ter nos tirado o império das trevas, nos transportado para o reino dele, fazer parte do reino do Senhor, como igrejas do Senhor. Somos abençoados de todas as maneiras. Ao sair de casa, ao chegar aqui, ao louvar o Senhor, ao ouvir a palavra, no nosso momento sozinho de oração, nós somos abençoados. Só nos colocarmos diante de Deus já é uma bênção. Como Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, e precisamos pensar nisso. E quantas bênçãos nós perdemos às vezes, porque nós negligenciamos algumas verdades da palavra, ou mesmo do nosso viver que poderíamos ser melhor. Deus quer nos abençoar mais e mais, mas nós mesmos às vezes somos obstáculos. O Senhor quer um coração, voltado para Ele. E nesta noite, irmãos, eu tenho uma palavra para os irmãos. Revelação das 7 bênçãos. Revelação das 7 bênçãos. Mas só 7 bênçãos? Apocalipse é a tradução da palavra revelação. A palavra grega, de revelação é apocalipse. No capítulo 22, no versículo 16, diz assim: presta atenção, não permita que o inimigo tire a sua atenção. A Bíblia diz que ele rouba a nossa bênção. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Quando houve esse testificar da palavra, essa revelação de Deus às igrejas, fala das igrejas da Ásia Menor. As 7 igrejas que aparecem em Apocalipse, começando em Éfeso até a última, que é a Laodiceia. Eram igrejas na Ásia, não um amontoado de igrejas dentro da mesma cidade. Era o povo de Deus reunido como igreja naquela época. E ele diz: eu sou, Jesus diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Então aqui está uma das grandes revelações do Senhor. Revelação veio de Deus através de Jesus Cristo, cuja posição e obra no passado, no presente e no futuro são conteúdo da revelação comunicada a João por um anjo, que nós sabemos que João esteve preso na ilha de Patmos, no mar Egeu,
quando estava ali, achando que a sua carreira estava terminada, preso, poderia morrer ali. Ele foi abençoado pelo Senhor, de ouvir as mensagens do Senhor, e escrever essas coisas, e nós hoje somos abençoados em saber disso. Somos privilegiados de saber estas coisas, que o inimigo muitas das vezes não permite que as pessoas lá fora o conheçam. E nós vemos tudo isso, essa revelação através de Jesus a João lá na ilha de Patmos. Depois ele saiu de lá e escreveu essas coisas. A primeira bênção está no capítulo 1, no versículo 3. A palavra diz assim: bem-aventurados aqueles que leem. Bem-aventurados quer dizer feliz. Todas as vezes que você ler a palavra de Deus, você vai encontrar respostas para as suas indagações, das suas perguntas, das suas dúvidas, e você vai se sentir alegre. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Poxa vida, quando João falou isso, já tem 2 milênios e mais dezenas, e mais um século e mais 2 dezenas de anos. Mas para Deus, Ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus é como fosse um dia. Então, no nosso raciocínio, para Deus está apenas 2 dias aí, e mais algumas horas. Então nós vemos, irmãos, que aqui está, a palavra de Deus, o tempo está próximo. Como cristãos, o Senhor quer que obedeçamos as palavras da profecia. Como é que você obedece a palavra? É lendo a palavra, é conhecendo ela. O tempo está próximo. O chamamento à obediência se torna urgente, não sendo uma referência a um período histórico preciso. Nós temos a primeira bênção aqui nesse versículo, versículo 3 do capítulo 1, é a obediência. Nós somos abençoados quando obedecemos à palavra de Deus. Quando a lemos, aqui está dizendo, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve. Quantas bênçãos nós perdemos por não lermos a palavra de Deus? E às vezes dependermos de outros para nos falar. Então, seja obediente àquilo que você está ouvindo, guarde no seu coração e creia que o Senhor vai te abençoar muito por você estar fazendo isso. Amém? A segunda bênção, no capítulo 14, no versículo 3. 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu, dizendo, já pensou, irmão, você ouviu uma voz do céu? Hein? Já pensou? Às vezes já ouvi a voz do Senhor no meu coração, né? Aí a gente quebranta naquele momento, né? Perde até a força, né? Já pensou que experiência, que bênção que João recebeu? Já pensou? Privilégio. Então ouviu uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha como é que Deus é abençoador. Até aqueles que já partiram no Senhor, receberam a bênção de estar com Ele, descansam no Senhor, na eternidade.
A voz do céu está clamando esta bênção. Desde agora e desde o momento da obra terminado, a vitória do Cordeiro. O Cordeiro nós sabemos, no capítulo 5 do mesmo livro que nós estamos lendo, do versículo 8 até o versículo 10 diz, começando do 7, diz: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Está vendo? A sua oração está em algum lugar, Deus está sabendo. Nada passa em branco não, irmãos. Deus às vezes não responde agora, mas Ele vai responder para você. Ele vai te dar respostas. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém? Mesmo com todas as circunstâncias, nós podemos dizer que nós estamos reinando aqui nesta terra, irmãos. As bênçãos que o Senhor tem nos dado, nem reinos do mundo às vezes estão usufruindo, nem quem tem títulos, mas o Senhor tem nos abençoado, porque nós somos os destinados para vitória. A segunda bênção, irmãos, aqui, é a vitória do Cordeiro. Jesus venceu na cruz, por mim, por você, pela igreja dele, do qual ele comprou com o seu precioso sangue. Nós estamos aqui porque o Senhor pagou um alto preço, por mim e por você. Você tem que crer nisso. Quando passamos a entender esta verdade, nós somos abençoados. A vitória do Cordeiro. Amém? Glória a Jesus. A terceira bênção, capítulo 16, no versículo 15. Eis que venho como vem o ladrão. Um exemplo bem claro, né? No mundo que nós estamos vivendo hoje de tanta notícia. O ladrão entra nas casas e os donos estão todos dormindo, nem sabem no outro dia, né? Foi arrombado. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. O dia do Senhor chegará inesperadamente e exige atenção por parte dos servidores, dos seguidores e de nós que seguimos a Cristo. Será uma bênção indescritível para aqueles que estão espiritualmente preparados. Neste momento nos chama a atenção, mas e no dia a dia, no momento do nosso viver? Jesus, lá em Mateus 24, 37 a 44, um texto que nós conhecemos, mas que a palavra sempre deve ser lembrada. Nós somos esquecidos demais. Muitas das vezes a gente lê um versículo da palavra de Deus pela manhã, você lê, quando chega à tarde você procura, mas o que eu li? É assim a nossa mente, só Deus tendo misericórdia de nós. Mas aquilo que não serve, às vezes está na mente o dia todo.
mas as coisas de Deus é difícil. 37 a 44 diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto comiam como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que o Noé entrou na arca. Não é a mesma coisa de hoje? Jesus está falando que a qualquer momento Ele pode levar a sua igreja. Não tem sinais para arrebatamento da igreja não, irmãos. A qualquer momento o Senhor pode nos tirar. Os sinais estão aí, nos chamando a atenção. A Bíblia diz vigiar. Vigiar. É as mesmas coisas. E diz que não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Será que tem alguém sentado aqui, se o Senhor arrebatar a igreja agora e vai ficar sentado aqui? Vai ficar sozinho aqui? É algo que você tem que pensar. Isso é para o salvo, para aquele que confessa Jesus e vive a vida de Deus, que abandona o pecado. Dois estarão no campo, né, lá, já pensou? 2 arando, né? Um batendo no boi, outro segurando o arado, dá um pouco, do arado desaparece. O Norival comentou outro dia, né? Falou aqui, já pensou? Quando a igreja for arrebatada, um avião com 400, 500 passageiros no ar e os dois pilotos lá forem servos de Deus, e esse avião, né? Apesar que hoje a tecnologia, né? O avião não precisa nem quase de ninguém para descer nos aeroportos e subir. A tecnologia só vai aumentando cada dia mais. Agora, né, essa tecnologia nova, daqui a pouco você não vai perguntar nada a ninguém. Você pergunta o seu celular e vai te dar respostas. Que respostas? A sua alma vai ser sedenta, vai receber, como diz, a suficiência daquilo que você está procurando? De maneira nenhuma. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É um período de indiferença e negligência. Que isso não passe no meu coração, no coração de um de nós que estamos aqui, e daqueles que estão ao nosso redor devem estar falando. Cuidado com a indiferença e a negligência, porque nós poderemos pagar um preço muito alto. O Senhor aparecerá repentinamente. Alguns serão levados ao seu encontro, enquanto outros não. A ideia desse acontecimento estimula nós a vigilância e o preparo. Cada dia, né, ao levantarmos, ao deitarmos, devemos estar vigiando. Então a terceira bênção, nós seremos levados, aqui está dizendo a palavra, para o encontro do Senhor. E deixar este mundo de tristeza, de pecado, né, que muitas das vezes nos mexe. A quarta bênção, o capítulo 19, versículo 9, em Apocalipse. A palavra do Senhor diz assim: então me falou o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você está ansioso pela essa ceia das bodas do Cordeiro, meu irmão?
A nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, tudo em nós deve estar desejando isso, porque o Senhor Jesus lá, Ele está aguardando isso, o momento certo. Ele ser o anfitrião, nesta grande festa, onde estaremos juntos. E acrescentou, são estas verdadeiras palavras de Deus. É a bodas da comunhão. A expressão ceia das bodas do Cordeiro significa a comunhão da bem-aventurança eterna. Estarmos na eternidade com o Senhor. Isso é a bênção que Ele tem para nós, que o mundo não vai dar nunca. Pronunciada pela ceia do Senhor, que todos os terceiros domingos nós temos aqui, ao invés de uma refeição literal, é a restauração da intimidade com Deus. Vê no versículo 6 a 8, diz aí, ó. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A esposa do Senhor é a sua noiva, a sua igreja. Cada um de nós que estamos aqui, somos a igreja do Senhor, somos a noiva dele. Aqui a restauração dessa intimidade. Hoje nós podemos ter a intimidade com Deus através da palavra, da oração, das reuniões, estamos reunidos como igreja, mas lá vai ser muito maior do que nós pensamos. Aqui nós temos as nossas limitações. Quantas vezes nós estamos orando, estamos louvando, a nossa mente às vezes divaga em outras coisas. Aquela intimidade, aquele momento é quebrado, a gente tem que voltar atrás. As bodas da comunhão, lembra isso. Nós devemos usufruir disso quando o Senhor, no último dia que Ele esteve aqui, nos últimos dias, que chamou seus discípulos próximos para celebrar a ceia. Nós sabemos o significado, Ele ali pegando o pão, que simbolizava o corpo dele, que Ele sabia, que Ele já havia sido morto antes da fundação do mundo, diz lá. Antes mesmo de eu nascer, o Senhor já tinha me amado. Ele me ama e Ele ama você, cada um de nós que estamos aqui. Cabe a nós reconhecer este amor e desfrutar dele, dessa intimidade. A quinta bênção, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte não tem autoridade sobre as nossas vidas, sobre aqueles que estão em Cristo. A própria Bíblia diz: dormiram no Senhor. O corpo está dormindo, mas o espírito já está com o Senhor. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Esse texto é muito claro. A igreja será tomada, e vai entrar um período aqui de angústia. Já pensou aqueles que hoje ouvem o Evangelho, escuta, tem algum conhecimento, não tiveram experiência com o Senhor, agora eles vão pagar com a própria vida, e vão morrer. Vão ser salvos, porque eles vão com a própria vida, vão declarar que Jesus é o Senhor deles, mas a bênção da primeira ressurreição eles perderam, vai ser lá na ressurreição dos mortos, lá no final de todas as coisas. A primeira ressurreição inclui a ressurreição de Jesus Cristo. Muitos mortos na época do Antigo Testamento, Mateus 27, 52, 53, já pensou? Que movimento acontecerá nesse mundo, irmãos? Quando o Senhor vier nos buscar, os vivos serão transformados, os que estiverem nos túmulos
Os santos do Velho Testamento, seus corpos ressuscitarão. Terceiro fato, os santos mortos que fizeram parte da igreja do Senhor. O arrebatamento dos santos vivos, que nós vemos lá em Tessalonicenses 4, 16, 17. Amém? Ressurreceremos com o Senhor. Amém? A sexta bênção, capítulo 22, 7. É uma resposta de Jesus, a sexta bênção. Venho sem demora. 22, 7, ele diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você vê lá no primeiro versículo, já foi dito, no terceiro versículo, para que guarde, aqui está chamando a atenção de novo. Venho sem demora significa inevitavelmente de acordo com o tempo de Deus e não dos homens. Já tem denominação do mundo que marcou a data de Jesus. Jesus não veio, aí eles tiveram que inventar uma história. Eu não vou contar aqui. Lá no versículo 1 diz: em breve deve acontecer. E no versículo 22, 7, já terminando o livro, torna a lembrar de novo. Venho sem demora significa inevitavelmente de acordo com o tempo de Deus e não dos homens. O propósito deste livro é mostrar aos seus servos, verdadeiros crentes, de todos os séculos, as coisas que devem acontecer. Quantas coisas estão acontecendo no mundo que nos choca? Ontem mesmo, alguém deu um tiro para acertar a cabeça do ex-presidente dos Estados Unidos. Olha como é uma iniquidade nesse mundo. Como que esse mundo está dessa maneira? Esta é a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Jesus. Amém? Glória a Jesus. A sétima bênção. Capítulo 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Olha, já 3 versículos. Como estão as suas vestes? Nós como cristãos, nós temos a veste branca, dada por Deus. Você pode notar que qualquer uma manchinha numa roupa branca, vê de longe, não é assim? Um lençol branco, se cair um pintinho da caneta em cima assim, você dá um pouco, você está vendo. Agora, se sua roupa está toda preta, ninguém vai ver nada. Você vai continuar no seu pecado, na sua miséria, o diabo levando cada vez pior. Mas a palavra nos chama atenção para isso. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. A Bíblia, irmãos, ela não tem meio termo. Ou você vai entrar pela porta estreita, ou você está perdido e está caminhando pela porta larga. Acima da minha mesa que eu tenho lá, no quarto de meditação, tem um quadro, né? Aí tem uma cruz atravessando um abismo com fogo embaixo. Meia dúzia de pessoas atravessando a cruz, né, pela cruz, e aquela turma toda caindo no inferno. Aí meu neto chega assim e fala: vovô, que negócio é esse aqui? Aí eu explicando para ele o porquê. Falei: aqui o caminho de Jesus é um caminho difícil, é um caminho de cruz, caminho de renúncia. Renunciar a este mundo, as coisas que este mundo oferece, ter discernimento daquilo que Ele está nos dando. Se há algo que está nos afastando de Deus, tudo que estiver diante dos nossos olhos, que nos afaste de Deus, lance fora. Eu lembro, primeiro celular que eu tive, o segundo, né? O primeiro não era tanto, mas o segundo já veio bem moderno, né? Já começou a aparecer essas coisas lá. Falei: meu Deus, misericórdia.
É interessante que se você começa a rejeitar, eles param de mandar. Porque sabe que você não quer, mas se você continuar ali, meu chapa, o negócio é pegar fogo. Porque os seus olhos estão gostando, é aí que é o problema. Né? Então, todos que obedeceram ao Senhor poderão entrar na cidade, mas todos os outros estão excluídos. Os versículo 15 fala dos excluídos. O que diz aqui? Porque a Bíblia, o Apocalipse, ele é literal e é figurado. O que é literal você sabe, né? A porta é literal, você tem que passar pela porta. De fora ficam os cães. Cães? Será que os cachorrinhos lá em casa vai ficar? Você vai pensar logo em meu cãozinho não entra no céu? Não existe isso. Cães se refere a prostitutos. Os prostitutos deste mundo, seja físico ou religioso, Deus sabe, Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras. Os feiticeiros, o que é feiticeiro? Que negociam com espíritos malignos. Negociam com espírito maligno, seja qualquer um que busque orientação dos demônios. E os demônios eles estão prontos para responder em muitas coisas, tá? Sinais, porque Satanás tem poder de poder fazer sinais e prodígios também. Por isso que nós temos que ter discernimento. O que é de Deus é de Deus, o que é do inimigo nós podemos saber muito bem. Negociam com espíritos malignos. Eu fiquei sabendo de alguém. Mas já estou orando até mais por ela por isso. Procurou uma orientação num lugar que não devia. Isso é perigoso. Eu tinha uma prima que ela se converteu ao Senhor e ela fazia parte dessas consultas malignas. Depois da conversão dela, ela viu a escuridão que ela andava, não tinha nada de luz naquilo que ela via. Agora ela, como crente, ela discernia muitas coisas. Tenhamos cuidado. Impuros. O que são os impuros? Está dizendo aí, praticam fornicação e outros pecados sexuais. Cuidado com isto nos dias de hoje. Tenha cuidado. Assassinos, quer dizer malévolos, pessoas más. O que nós vemos no dia a dia na reportagem. Como é que alguém tira a vida de uma pessoa por causa de um celular? Por causa de um trocado. São homens maus, malignos. E está aí, selvagens. Para eles não existe amor. Idólatras, aí diz aí, são aqueles que insultam a Deus adorando imagens. E o problema das vezes que adoram imagens, que são imagens, nem é daquilo que ele está achando que é. Eu tinha um vizinho que ele tinha uma imagem lá como uma pessoa, né? Que ele adorava. Aí eu tinha intimidade com ele, eu perguntei, você tem certeza que essa fisionomia aí, esse boneco aí, é essa pessoa? Como é que você prova que é? Alguém fez um boneco lá não sei aonde, vem passando de século em século, e acha que é. Não tem fotografia nem de Jesus. Nem a fisionomia de Jesus é aquilo ali. Alguém pensou que é. O imperador romano tinha, porque ele era rico, e imperador, vou fazer uma. Mas Jesus, um João Ninguém lá de Belém, um João, mas cuidado com a idolatria, não só também de imagens, né? É interessante que a palavra hebraica para ídolos, quer dizer bolinha de estrume.
A pessoa, eu sou ídolo de alguém. Você está chamando mesmo de estrume, né? De cocô. As palavras têm significados. Mentirosos que enganam compulsivamente. Isso é verdade. Na nossa sociedade, quantas mentiras nós ouvimos de pessoas que poderiam falar a verdade, viver a verdade e fazer a verdade funcionar, mas vivem pela mentira e enganam compulsivamente. Tenhamos discernimento de Deus e nos guardemos dessas coisas. Sétima bênção que o Senhor nos dá é para aqueles que obedecem a Ele. Obedeceram ao Senhor. Para os que obedecem, o versículo 17 diz: Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Vem para receber as bênçãos do Senhor. Vem para receber as misericórdias do Senhor. E o texto diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A água da vida é Jesus. A água da vida é Jesus. Não procure poços que diz que tem água e não tem água nenhuma. Jesus é a fonte que jorra em nossos corações sedentos. Quiser de graça, pela graça. Que Deus maravilhoso é esse. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Quem é que dá testemunho dessas coisas? Jesus, o Espírito. Amém. Vem, Senhor Jesus. Você pode dizer isso? Vamos dizer junto? Vem, Senhor Jesus. Diz para o seu irmão: ora vem, Senhor Jesus. Essa palavra no hebraico é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios 16, 22 diz assim: se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Sabe o que é anátema? Maldito, amaldiçoado. A Bíblia é muito direta, irmãos. A palavra nos mostra que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer por mim e por todos que estão aqui, por todos quanto ouvirem e crerem nele. Mas também, se não crerem em Jesus, são malditos. Eles vão para o fogo eterno. Deus é justo, Ele é juiz. O nosso Senhor vem, diz lá, né, Maranata. E no versículo 21 deste livro tão maravilhoso, ele termina: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Outra versão diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Então as bênçãos do Senhor estão aí. Cada um de nós possamos usufruir desta bênção. E nós temos usufruído isso cada dia. Glória a Jesus. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Tome posse dessas verdades. Do versículo 1 até o último 21. Essas 7 bênçãos são para nós, os servos do Senhor, para a igreja do Senhor, para todos.